O que esperamos depois da morte? Já parou para pensar para onde você vai? O que acontece com você depois que você morrer? E o que aconteceu com as pessoas que já morreram e as pessoas que ainda vão morrer? Para onde elas vão? Há um tempo atrás, antes de me converter, há mais de 10 anos atrás, eu entrei numa forte crise onde eu queria entender e algumas coisas vinham na minha cabeça e eu me perguntava sobre temas parecidos. Para onde eu vou depois que eu morrer? Por que eu estou aqui nessa terra? Eu achava um pouco injusto você nascer aqui, ter uma curta vida aí de 70, 80, 90, muitas vezes até 100 anos, mas a maioria das vezes não chega a isso, a expectativa de vida, né, principalmente do brasileiro. Daí ter essa vida aqui, alguns passam nessa vida felizes, outros passam sofrendo, e depois disso você vira pó e nada mais acontecer, não ter algo maior por trás disso. Eu achava algo muito injusto, né? Então foi quando eu me converti, eu comecei a entender um pouco mais sobre isso, entender que tem uma vida após a morte. Algumas religiões vão falar sobre reencarnação, algumas outras religiões vão falar em outras formas de vida, porém, nós não temos nenhuma prova real e concreta disso. O que faz mais sentido para nós é acreditar naquilo que Deus deixou para nós como explicação através do seu livro. Tem um porquê nós estamos aqui, tem um para quê e tem um para onde nós vamos depois daqui. E o que a gente faz aqui nessa terra reflete muito, né, no que nós vamos fazer depois dessa terra. Vamos imaginar assim, tá bom? Só para que você entenda como que funciona. Então, quando o pecado entrou no mundo, o homem caiu, precisávamos de um Salvador que viesse tirar o nosso pecado. E Jesus foi enviado. Talvez você possa duvidar que Jesus existiu, mas vamos parar para pensar um pouquinho. Em que ano nós estamos? Só responde isso. Que ano você está? Agora, está assistindo esse vídeo, é que ano? No momento que nós estamos gravando aqui é 2024, final de 2024. E o que é 2024 o quê? Tem 2024 anos a Terra? Tem 2024 anos o Brasil? Não, é 2024 depois de Cristo. Cristo ele veio, Jesus ele veio e fez uma divisão no tempo em todo o mundo. É 2024 aqui no Brasil, é 2024 nos Estados Unidos, é 2024 na Índia, é 2024 na China, é 2024, cara, em todos os países, todos os lugares do mundo, é 2024. Porque ele causou essa divisão temporal. Foi a vinda de Cristo. Então, o mundo é dividido, o tempo do mundo é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, você pode até não aceitar e não reconhecer ele como seu Senhor e Salvador, mas que ele fez a divisão do tempo no mundo inteiro, que ele existiu. Porque se ele não tivesse existido, não tinha essa divisão de tempo, não seria 2024 agora. E que ele deixou uma mensagem aqui explicando o para que estamos aqui, por quê e para onde nós vamos. Isso aconteceu de fato. Talvez você possa não querer isso, não aceitar isso, mas que isso aconteceu, aconteceu. E o que nós entendemos então que nós temos de legado aqui nessa terra? Nessa terra nós vamos deixar um legado, mas o que nós devemos nos importar realmente é para onde nós vamos. E Jesus nos dá uma promessa para onde nós vamos depois dessa terra. Isso que é o mais interessante, nós vamos falar um pouco sobre isso nesse estudo de hoje. Trouxe alguns tópicos aqui para a gente estudar junto, tá? Primeiro ponto, então, Jesus nos deu uma promessa de vida eterna. Em Cristo nós temos uma promessa de vida eterna. Não basta você ser uma pessoa boazinha aqui nessa terra, fazer boas ações. Aquele que não está em Cristo não tem a vida eterna. Ele é a porta para essa vida eterna. Ele é o único acesso que nos liga ao Pai. Sem Cristo nós não vamos a Deus, sem Cristo nós não temos a vida eterna. Sem Cristo nós não temos nem a remissão dos pecados. Então, primeiro ponto que nós devemos observar, a promessa de vida eterna vem de Cristo. Ele prometeu que aquele que crê nele vai ter uma vida eterna. Aquele que crê nele terá uma vida eterna. Adão, quando foi criado lá no paraíso junto com Eva, eles pecaram, eles comeram do fruto da sabedoria do bem e do mal e perderam o direito dessa vida eterna. Mas Jesus, ele vem e nos dá novamente esse acesso à vida eterna. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Quando eu descobri isso e aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu entendi que o que faltava para mim, aquilo que eu estava naquela grande crise, foi completa com esse entendimento. Por quê? Agora faz sentido estar aqui nessa terra. 60, 70, 80 anos aqui nessa terra é algo muito curto, insignificante perto de uma vida eterna. Agora sim, se algumas pessoas aqui passam felizes, outras passam aqui por essa terra tristes,
tudo bem. Mas por mais que a sua tristeza dure um tempo aqui nessa terra, é nada comparado a uma vida eterna de plenitude e graça que o Senhor preparou para você. O que Jesus tem para você é uma vida eterna, uma vida abundante, num lugar onde não haverá mais choro, não haverá dor, não haverá ladrão, não haverá sofrimento. Lá sim nós vamos desfrutar da plenitude daquilo que Jesus preparou para nós, né? Mas para você acessar isso, você tem que aceitar e crer que Ele é seu Senhor e Salvador. Então tem diversas outras formas de você encarar tudo isso aqui nessa terra. Como você vai viver por aqui. Se você quer ser uma pessoa boa, quer ser uma pessoa ruim, quer ser uma pessoa religiosa, quer ser uma pessoa ateia, fica a seu critério. Você tem esse livre-arbítrio. Mas agora você pelo menos sabe que Jesus nos deu uma promessa de uma vida eterna. A vida eterna é a promessa de Deus àqueles que creem em Jesus Cristo. Ela vai além da morte física e nos oferece uma vida em Deus para sempre. Então agora, cara, já não importa mais o que eu vou construir aqui nessa terra, se eu vou construir bens materiais, se eu vou ser bem sucedido ou não. O que importa é o que eu vou conquistar lá no céu, o que eu vou receber lá no céu, porque lá é uma vida que é eterna. A Bíblia ainda fala assim: não ajunte tesouros aqui nessa terra onde a traça corrói e o ladrão rouba, mas sim ajunte tesouros no céu onde não há traça, não há o ladrão, e você vai ter uma vida eterna lá. É nisso que você tem que pensar. A maioria das pessoas está pensando só no agora, só nessa vida terrena. Está construindo uma vida aqui, está esquecendo do espiritual, esquecendo de uma vida que vai ser eterna. E está se preocupando apenas com uma vida passageira que tem aqui nessa terra. Eu acredito, na minha opinião, não é a melhor maneira de se tocar essa vida, de se levar essa vida e gastar a única vida na terra que você tem pensando somente nas coisas aqui da terra. Pois quando você chegar na vida eterna, você vai ter, cara, pleonasmo, né? A eternidade para você desfrutar de uma vida maravilhosa. Mas muitos correm o risco de pensar só nessa terra aqui, nessa vida aqui na terra, que não vão ter acesso a essa vida eterna e vão ter que se contentar só com o que construíram aqui mesmo. Tá, então isso é muito sério. Segundo ponto, a ressurreição dos mortos e o julgamento final. Aqui em Daniel 12:2 diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Bom, aqui é um segundo ponto. Nós vimos que há uma vida eterna e que as pessoas vão acessar essa vida eterna. Agora, primeiramente, eu falei da vida eterna na plenitude da graça do Senhor, junto com Jesus Cristo. Agora nós vemos nesse versículo que há outra vida eterna também, que é a vida eterna de vergonha e desprezo eterno. Tá? Aí entra um pouco como você tem essa percepção de céu e inferno. Mas saiba que para estarmos em Deus, o único caminho é Jesus Cristo. Aquele que não crê em Jesus está na perdição. E você pode escolher aonde você quer passar a sua vida eterna, com Jesus ou em outro lugar que não tenha Jesus. Quando as pessoas têm uma visão de inferno, tem aquela visão apenas de desenho, de filme, né? O fogo e tal. Mas, cara, qualquer lugar que não tenha a presença de Cristo já é um inferno. Então, você, dentro do seu livre-arbítrio, tem que tomar uma decisão. Aonde você quer passar a sua vida eterna? Não fique correndo só atrás das coisas terrenas, né? Mas busque a vida eterna que Jesus prometeu para você. Através dele, você pode ter acesso. Eu não quero correr um risco de viver apenas essa vida aqui. Para mim faz muito mais sentido eu passar por essas aflições, sofrimentos dessa terra, se tem um depois, se tem para onde eu ir, se tem um porquê. Se tem uma vida eterna lá me esperando, cara, um sofrimento aqui nessa terra, por mais que seja passageiro, não vai ter significado algum perto de uma eternidade na graça, na glória, na alegria, onde não há choro, não há sofrimento. Entende? Então, para mim é muito mais importante isso. No final dos tempos, todos serão ressuscitados e passarão pelo julgamento de Deus, aonde os justos terão a vida eterna. Então, pessoal, é muito sério isso. Tá? Você pode querer não acreditar, mas é isso que a palavra de Deus fala. Eu sei que nós estamos num momento onde as pessoas buscam a Deus através de pregações no YouTube, e aqui é um vídeo que nós estamos gravando para o YouTube, nada contra utilizar a ferramenta do YouTube, mas muitas pessoas do YouTube estão apenas atrás de like e atrás de inscritos para o canal, seguidores e tudo mais, e pregam um evangelho muito facinho, um evangelho onde você não tem que se esforçar, mas o evangelho é esforço e o evangelho também é decisão. Você tem uma vida eterna. Para qual vida eterna você quer ir?
E tudo depende do que você vai decidir, como você vai tocar a sua vida. Terceiro ponto, a paz e a alegria da vida eterna com Deus. Nós vemos aqui no versículo de Apocalipse 21:4, diz assim: enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não será. Não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa vai ser a alegria, a promessa da vida eterna, onde não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrima. Na vida eterna não haverá mais sofrimento nem dor. Então toda dor, todo sofrimento que você já passou na sua vida, na sua infância, o sofrimento ou a dor que você esteja passando agora, seja uma enfermidade, dificuldade financeira, problema em relacionamento, abandono, solidão, depressão, isso tudo vai ficar aqui na terra. Para onde você vai, para a vida eterna, essas coisas, essas dores não vão te acompanhar. Você vai para um lugar onde não vai ter essa dor, não vai ter esses problemas, essas aflições. Mas você só acessa isso, só vai para esse lugar se você reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Estaremos para sempre na presença de Deus, desfrutando da sua paz e alegria. Pessoal, imagine um local que você queira montar de paz e alegria para você. Vamos dizer que você comprou uma chácara, um sítio. E você fala assim, nos finais de semana eu vou lá nessa chácara e eu vou descansar, eu vou repousar, eu não quero ninguém me incomodando. E você vai, compra essa chácara, investe muito dinheiro, deixa ela bonitinha, faz a cerquinha bonitinha, coloca lá seus animaizinhos, deixa linda, parecendo aquelas fazendas assim de novela, de capa de revista, sabe? Mas os seus amigos vão lá, pessoas vão lá visitar e destroem a cerca, matam os animais, estragam a pintura da casa, né? Aquele gramadão bonitão, os caras vêm com um carro lá e ficam patinando cavalo com aquele gramado. Você ia gostar disso? Não, você ia odiar, você ia querer expulsar essas pessoas. Deus tem um lugar de perfeita comunhão, Ele tem o que nós chamamos de paraíso para nós, onde nós passaremos a vida eterna. Então tem uma peneira muito grande, não é qualquer um que vai entrar lá, não é qualquer um. Você tem a oportunidade de entrar aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Mas a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor, você tem que se submeter a Ele e ter o seu caráter transformado. Então é por isso que nós não aceitamos Jesus e já morremos e somos arrebatados. Não, nós temos um período nessa terra depois de aceitar Jesus que é onde Ele vai transformar o nosso caráter. Porque é uma peneira. Porque lá você tem que ser transformado, cara. Você tem que ser transformado para que a gente possa desfrutar junto dessa glória e dessa graça, tá? O único requisito que a Bíblia nos fala é sim aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas dentro do meu entendimento, quando nós aceitamos Ele como Senhor, nós temos que nos submeter a Ele. E aí nós começamos a ser transformados o nosso caráter. Então há um pós-vida, há um pós-morte, uma vida eterna depois. E isso para mim me traz uma sensação muito de justiça. Por quê? Por mais que eu sofra aqui, por um curto período de tempo, eu vou para um lugar melhor. Eu vou para um lugar de esperança. Eu não quero viver uma vida em vão aqui também, mas eu sei que o melhor está por vir. O melhor está na recompensa que é Cristo Jesus. Ele já é tudo, Ele já é a recompensa. Mas além dele ser toda essa plenitude e não precisar fazer nada, não ter a obrigação de fazer nada por nós, Ele veio, morreu por nós, ressuscitou, pagou pelos nossos pecados, nos dá a oportunidade de aceitá-lo como Senhor e Salvador, nos adota como filho e ainda preparou um lugar maravilhoso para a gente, depois dessa vida terrena, habitar com Ele por toda uma eternidade. Se você não acha isso incrível, meu amigo, isso para mim é uma das coisas mais incríveis. Nós, como seres humanos, não seríamos capazes de pensar em fazer algo assim por outra pessoa. Principalmente por pessoas que nos rejeitaram e pessoas que muitas vezes nos blasfemaram e muitas outras coisas. Porque nós somos assim. Nós rejeitamos o Senhor todos os dias, nós somos falhos. Mesmo assim, Ele continua nos amando. Se você não sente esse amor do Senhor, eu aconselho você a buscar mais dele, porque Ele tem um amor especial para você. O amor dele é único para cada um. Perfeito? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouquinho mais sobre essa vida eterna, para onde nós podemos ir, para onde nós vamos, dependendo da nossa decisão.
e o que o Senhor, dentro da sua plenitude de graça, misericórdia e amor, preparou para mim e para você, depois que nós passarmos por esse breve período de tribulação aqui nessa terra. Tribulação, estou falando da nossa vida, não estou falando de tribulação de Apocalipse, não. Estou falando desse breve período atribulado aqui, sofrido aqui nessa terra. Perfeito? Então, se você gostou desse vídeo, algo fez sentido para você, comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião. Se não gostou também, comenta aqui, eu quero também saber a tua opinião negativa também, não tem problema nenhum. Deixa o seu like, ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Valeu!